Tá certo, agora nós vamos falar com o doutor Eduardo, porque toda terça-feira é dia de Fatos da Semana. Crise política e econômica, 2015 foi um ano conturbado. E agora? Quais são as expectativas para 2016? 2016 mal começou, mas já traz a expectativa de muitos obstáculos. Segundo os especialistas, o Brasil terá muito trabalho pela frente para superar a crise em que está atolado. A questão política ainda estará em alta. O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, além das investigações da Lava Jato que atingem vários políticos, como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ainda devem interferir não só na economia, como também na confiança da população brasileira. É consenso que para o país sair do vermelho serão necessárias atitudes nem sempre populares. Corte dos gastos públicos, reforma política, recuperação de sua imagem, são alguns dos desafios que o Brasil deve enfrentar neste ano. E é sobre este assunto que vamos falar agora nos Fatos da Semana no Revista da Cidade. Antes de conversar, eu tenho que dar um feliz ano novo para o doutor Eduardo. Bom dia, Ai, bom feliz dia. 2016 para você, para todos aqui da produção, para os nossos telespectadores que sempre acompanham a gente aqui às terças-feiras. Eu falo em nome de toda a equipe, o quanto é grato ter você aqui no programa, sempre, desde o começo praticamente, né, nos instruindo, passando uma visão mais clara do que realmente está acontecendo. Obrigada, eu viu? acho que é o trabalho que nós temos que fazer, Sim. né? Dar essa prestação de serviço que temos como brasileiros, né, como os bons brasileiros, temos que, na verdade, informar a população. É o que eu sempre digo, informação é tudo. Quando você tem, você consegue se planejar, consegue se programar. Quando você não tem, é como se você estivesse num quarto escuro. Eu falo que quando você tem informação, você sofre menos, bem menos. Às vezes a ignorância, em determinados momentos, é bom. Não, na verdade, sofre mais. Parando para analisar. Agora, falando em sofrimento, em 2015 teve essa reviravolta no cenário político, atingindo diretamente a economia no país. Em 2016, o que a gente pode esperar? Porque tanto no final do ano, no finalzinho de 2015, muito se falava de impeachment. Como vai ser esse processo? Como vai afetar financeiramente o país agora para 2016? Olha, Marise, eu no primeiro dia do ano, eu parei para ler a manifestação, a primeira manifestação da presidente Dilma para 2016. É óbvio que ela é presidente da República, não pode ser pessimista e sempre desenha uma reconstrução de um país, né, um resgate do país. Mas eu, de uma certa forma, achei que foi um pouco patético. Por quê? Porque, na verdade, a impressão que nós tínhamos lendo aquele texto, aquela manifestação da presidente do país, é que em 2016 o Brasil viraria uma Normandia, ou seja, o melhor país do mundo. E não é bem assim, né? Eu acho que basta você ler os noticiários, você já tem uma perspectiva de como é que vai acontecer. Não só os noticiários, o que a gente vem sentindo no bolso. O que vai acontecer em 2016. Eu vou te dar alguns dados que eu acho que são de relevância, porque as pessoas não prestam atenção e, como eu disse logo no início do programa, nós temos que dar informações. Sim. Em janeiro de 2015... exatamente, precisamente no dia 6 de janeiro de 2015, o dólar estava a 2,70. Sim. Nós estamos hoje é dia 5 de janeiro de 2016, um ano, nós estamos há um ano dessa cotação, o dólar abriu a R$ 4,04. Ou seja, se você for analisar essa subida, né, eu diria que essa valorização do dólar, nós estamos falando em 49%, ou seja, nós ficamos mais pobres 49%. E se você pegar os índices anunciados pelo governo, fala em 10,7% de inflação, ou seja, 2 dígitos. Então, e se faz toda essa... Então, essa é a realidade. O que nós temos que desenhar, ou seja, esse é o retrato de um país, né? Eu estava até comentando ontem, se o país tivesse dolarizado, nós teríamos uma das maiores inflações da América Latina.
Né? Por quê? Porque nós estamos falando em 49% sim. sai de 2,70 para R$4 o dólar. Né? É um então, absurdo, né? por aí você começa a perceber. Aí você tem algumas, obviamente nós temos algumas expectativas que o brasileiro quer respostas. Né? Em 2016 é óbvio que vai ter uma cobrança, que é a questão do impeachment, que isso vai ser de fundamental importância para o Brasil. O governo já aposta de que, obviamente, esse impeachment não vai resistir à primeira passagem pela Câmara dos Deputados. Né? Nós tivemos aquela decisão do Supremo Tribunal Federal no final do ano passado, dando poderes ao Senado para decidir, para arquivar, se for o caso. Acho que no Senado arquiva, na Câmara talvez há uma resistência maior, enfim, porque você tem uma quantidade de deputados muito mais significativo, são 500 e poucos deputados, então obviamente você tem essa questão, esse embate. Nós temos a continuação da Lava Jato, que de uma certa forma perdeu um pouco de força, né? Até por conta que houve uma separação, o Supremo passou a investigar os políticos e o Sérgio Moro passou a investigar, ou seja, as pessoas, os civis, as pessoas, os empresários, né? Então eu acho que perdeu um pouquinho de fôlego, mas vai continuar buscando, tentando o ressarcimento desses valores, desses prejuízos, esse prejuízo bilionário. Né? Hoje, inclusive, a presidente Dilma já anuncia o novo PAC, que é aquele programa de aceleração para poder tentar tirar da crise. Acho que se isso pode até ajudar, entretanto, não pode se transformar no Lava Jato 2, o retorno. Então esse é um problema, tá? E aí você tem uma série de outras coisas que eu acho que são preocupantes. No final do ano, a Polícia Federal debelou e pelo menos identificou 5 bilhões de desvio de rombo na pensão dos Correios, naquele fundo de pensão dos Correios. Isso é muito preocupante, obviamente. Nós temos a questão também da Bolsa Empresário, que foi desarticulado, ou seja, de uma certa forma foi congelado essa Bolsa Empresário. E o que era uma Bolsa Empresário? Nessa última década, os empresários que queriam, obviamente, ampliar os seus negócios iam para o governo, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e buscava dinheiro subsidiário, dinheiro barato, né? Ou seja, os juros subsidiados. E aí agora, com esse fechamento de contas, sobrou aí 214 bilhões, né, de dívidas no sistema financeiro público, sobretudo o BNDES. De 362 bilhões que foram tomados de empréstimo, sobrou 214 bilhões de dívidas aí que deve ser pago até 2040, mais ou menos. Mas ou como seja, que paga se está tudo em recesso? Subsidiado. Então essa é a situação. A questão da educação, que obviamente teve aí uma perda de 10 bilhões e meio. Então esse é o retrato de um país, entendeu? Ou seja, essa é a perspectiva que nós temos pela frente. Esse vai ser o enfrentamento. Um dado interessante, que aconteceu até dentro do meu próprio escritório. Ou seja, do dia 1º de dezembro até 18 de dezembro, foi o período que nós trabalhamos, nós tivemos no meu escritório 21 brasileiros buscando informações para investir nos Estados Unidos. Ou seja, querendo tirar o seu dinheiro daqui, querendo levar para os Estados Unidos. Com então receio, isso é o que eu falo. A melhor pesquisa é aquela que passa dentro do seu escritório. Sim. Então, para mim, foi muito preocupante, porque dos 12 meses, 21 brasileiros buscando essa... É muito preocupante, ou seja, tem muita gente querendo, quem tem dinheiro, quer sair fora, quer sair do país. Né? É óbvio que a gente, na verdade, ainda continua com otimismo, continua acreditando num país. O Brasil ainda continua sendo o líder da América Latina em matéria de investimentos. Mesmo dessa forma. Porque, na verdade, é o que nós temos muitos países pobres na América Latina. Nós temos 19 países, e dos 19 países, a economia mais ainda sólida, a economia ainda que tem perspectiva de futuro melhor, ainda continua sendo o Brasil. Há uma perspectiva, se criou uma perspectiva com a eleição
da Argentina, do Macri, né, do novo presidente da Argentina, né, ou seja, que vai melhorar o país, mas também não sabemos exatamente, é um conservador, né, ou seja, então pode ocorrer aí uma mudança e uma melhora na Argentina. Sim. É óbvio, quando a Argentina melhora, quando o Uruguai melhora, quando o Paraguai e os outros países, a tendência é que o bloco da América Latina, todo o do bloco se favoreça disso. Então, essa é a situação. Nós temos que continuar acreditando no país, entretanto, com muita cautela, saber onde é que nós vamos colocar o dinheiro, ou seja, se manter sempre criterioso na questão de você buscar dinheiro emprestado, porque hoje o juros está alto, não ficar desperdiçando dinheiro. Então, essa é a situação que nós temos aí pela frente. E vamos acreditar que o retorno das férias, né, dos parlamentares, comecem a dar uma resposta à população, porque o Brasil começa a funcionar depois do Carnaval. Sim. Carnaval é agora no começo de fevereiro, portanto aí nós temos alguns dias para fazer uma reflexão e buscar, obviamente, o melhor para o país. Né? A sensação que eu tenho é que nós não viramos para 2016, é 2015 parte 2, que vai continuar o que estava lá atrás, com um pouquinho de piora, mas é o que eu falei, a gente precisa ter otimismo. Você sabe, até para fechar o quadro, e existe um poema, né, uma mensagem de que foi um sábio, né, de ter dividido o tempo. Né? Você já imaginou se nós não tivéssemos essa divisão de um ano para o outro, né, para você buscar novas energias, ou seja, se fosse direto, o brasileiro, ou seja, ninguém ia conseguir sobreviver mais do que 20 anos. Sim, então eu acho que essa fatiar o tempo foi importante, porque nós voltamos agora em 2016 acreditando que vai melhorar. Com fôlego então, eu maior. acho que é óbvio. Então vamos continuar acreditando. Agora, obviamente, sempre com muita cautela e de olho naquilo que está acontecendo no país e, sobretudo, no mundo, porque a Europa também não está bem, a América Latina também não está bem. Não é só o Brasil, né? Hoje nós temos aí os Estados Unidos também, que vem resgatando alguma coisa. Hoje já se anunciou, a China também está com a economia bastante fragilizada. Isso. Então, essa é a situação. Agora, vamos acreditar, vamos continuar acreditando e vamos aí sempre ser cautelosos em cada passo, em cada ação que você possa dar. Então, eu acredito piamente, eu acredito piamente, igual os economistas estão falando, lá para 2018 o brasileiro vai poder respirar um pouquinho mais. Assim a gente espera, né? Eu acho que ainda nós vamos ter aí pelo menos uma década, 10 anos para poder tentar se equilibrar e melhorar. Essa é a perspectiva. Eu não faço nenhuma previsão a curto prazo. A curto prazo. Não faço. Eu acho uma porque irresponsabilidade. O rombo é muito grande. Óbvio. Foi um desgoverno, né? Doutor Eduardo, muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu passar aqui seu contato. Lá no Facebook é Eduardo César Leite. Eduardo César Leite. Só mandar mensagem lá que eu respondo. Eu agradeço até as pessoas que me acompanharam mais um ano, né, 2015, no Facebook, nas redes sociais, que é sempre muito importante ouvir os comentários e as críticas, sobretudo, que a gente aprende mais com as críticas do que, obviamente, nos elogios. Sim, o feedback sempre é muito bom. Muito obrigada, doutor Eduardo. Me dá um beijo. Tá? Um beijo para todos. Um ótimo dia para você. Ótimo 2016. Tá certo.